Boa tarde, pessoal. Deixa eu colocar aqui meu cronômetro. Boa tarde, boa tarde. E aí, vocês estão bem? Que bom que estamos todos bem, né? Também estou muito bem, estou muito feliz de estar aqui, muito honrado de estar aqui na PUC. Vocês não têm noção dos preparativos, da energia e da felicidade que eu estou por estar aqui falando com vocês sobre isso. Hoje eu vou falar sobre a influência das plataformas digitais nas nossas vidas. E aí tem a ver com vida, né? E quando a gente fala de vida, é a minha vida, a sua vida e a vida das pessoas que vivem ao nosso redor. Então, eu queria fazer um convite para reflexão. Ensaiei bastante para poder cumprir o tempo certinho, para que a gente não passasse muito do tempo. Espero que vocês se divirtam. A gente está nesse planeta para crescer, servir e se divertir, né? Então, se vocês estiverem aí bem à vontade, vai ser bem legal para a gente. Eu queria que vocês fizessem reflexões sobre a vida de vocês quando eu for passar esse material aqui, tá bom? O meu tema é a transformação através da plataforma. Então, a reflexão na vida de vocês também. Meu Instagram é Emerson Vilaronga. Aí vocês, no final, quem já tiver com ele na agulha, vai ter uma vantagem aí, porque vai ser rápido o que vai acontecer aqui. Mas quem é esse careca que está falando aqui? Quem é o Emerson Vilaronga? O Emerson Vilaronga é mentor para desenvolvimento de plataformas digitais. A gente vai falar sobre esse tema com bastante calma. E eu faço isso desde 1998. Eu posso falar para vocês que eu nasci para fazer isso, eu amo fazer isso, eu não me vejo fazendo outra coisa. É uma paixão, é o meu propósito de vida, tá bom? Eu gosto muito de fazer isso e ajudar pessoas que queiram também fazer a mesma coisa. Eu trabalho também numa escola chamada Tecnoponto Treinamentos, no papel de diretor. Lá já treinei mais de 3.000 pessoas, estou lá desde 1998. E eu conduzo uma fábrica de software chamada Backside Serviço Online. Nós somos de Santos, São Paulo. Já entreguei mais de 1.000 projetos lá coordenando essa galera, tá bom? Então, esse aqui é o Emerson que está falando com vocês. Mas, o que o Emerson faz? Qual é o trabalho mesmo? Qual é a missão do Emerson? Para que ele está aqui? Por que eu estou compartilhando esse conhecimento com vocês? Meu trabalho é o seguinte: eu ajudo estudantes e empreendedores na construção, na hora de estruturar, na hora de projetar plataformas digitais, com o objetivo de realizar o propósito das pessoas. Cada um de vocês aqui tem um propósito. Vocês podem até, talvez não está muito claro para vocês isso, mas até o final dessa palestra, vocês vão ter claramente, ou pelo menos vão ter o esforço de checar qual é o propósito de vocês, tá bom? Então, cada um de vocês tem uma vida, tem um motivo de estar aqui. E a gente vai falar sobre isso aí. E eu faço isso através de mentoria. Eu destaquei algumas palavras dessa minha missão aqui, porque eu vou debater em cima dessas palavras. Primeiro eu quero saber o seguinte: quem daqui se classifica como estudante? Levanta a mão para eu ter uma noção. Muito bom. Bom, aqueles que não se classificam como estudante, eu vou dizer para vocês, a gente é estudante do começo até o final. Não existe um momento em que você para de ser estudante. Então, você pode estar um pouco adormecido, volta, a gente tem que voltar a investir. Primeiro, você tem que ser uma pessoa melhor, ou seja, todo mundo aqui, vou fazer uma outra pergunta, quer ver? Quem aqui tem interesse de realmente dominar a área de segurança da informação? Levanta a mão. 33%. Agora, quem tem interesse de ganhar mais dinheiro? Levanta a mão. 93%. Na verdade, a gente quer ter alguma coisa. A gente tem ali a ideia da realização. A gente vai falar sobre isso aqui. Só que para você ter alguma coisa, tem uma tríade ali, ó. Primeiro, você tem que ser uma pessoa diferente para fazer coisas diferentes, para conquistar coisas diferentes. E você se transforma em uma pessoa diferente através da educação. E aí tem as formais, tem as informais, tem aquela na curiosidade. Eu não estou dizendo de decorar tabuada não, tá? Estou dizendo de você estudar aquilo que você tem curiosidade, que você ama fazer. Tá? Então, quem não se classificou como estudante, volta. Todo mundo vai ser estudante. Segunda pergunta: quem aqui tem o sonho de ter o seu próprio negócio ou tem o seu próprio negócio? Levanta a mão para mim, por favor. Eu tenho muito respeito por vocês. Empreendedores no Brasil,
é uma grande aventura, né? Então, a gente tem aqui um trabalho muito forte para poder passar. E aí, eu imagino que existem pessoas que nem sabem ainda que são empreendedoras, são experts, mas que lá no final da vida empreende. Uma hora essa conta chega, a gente tem que viver isso, tá bom? A gente vai falar sobre propósito e eu vou começar falando sobre mentoria. O que significa essa palavra mentoria? Muitas pessoas falam assim, mentor, todo mundo se classifica mentor, e eu vou explicar para vocês como é que funciona isso. De uma forma simples, não acadêmica. De uma forma bem simples. Imagina o seguinte, primeiro, para você entender o que é um mentor, você tem que entender o que é um professor primeiro. O Emerson é professor, dá aula há 20 anos. Quando é que ele se classifica mentor e não professor? Qual é a diferença? O professor, ele tem um compromisso com a matéria. O professor tem um compromisso com a ciência. Ele é pesquisador. Ele escreve livros. Ele é encantado com o tema que ele trabalha. Por exemplo, o professor de matemática é apaixonado por matemática. O professor de geografia é apaixonado por geografia. O professor, ele tem um tema, no sangue dele corre aquele tema. Só que ele, às vezes, está de frente para o tema e de costas para o aluno. Se o aluno não aprender, ele toma 0. Se aprender, ele toma 10. E aí é essa relação. Eu sou apaixonado pelo tema e você se esforça para aprender. Se tiver dúvida, me consulta. Mas o meu compromisso é com o tema. O professor tem essa característica, o compromisso com a disciplina. Do outro lado, tem um outro personagem que você já deve ter escutado falar, que é o coaching. Eu tive dificuldade, eu tinha um preconceito enorme com essa palavra, e eu tinha dificuldade de entender o trabalho desses caras. Mas depois eu comecei a ter um certo respeito por eles. Por quê? Porque o coaching está de costas para a matéria. Não importa o que você quer aprender. Ele é treinador. Ele vai falar, e aí, levantou? Fez o exercício? O que você tem que fazer? Vamos lá. E ele fica meio naquela pilha de fazer a pessoa. O coach, não importa se é emagrecimento, se é relacionamento, se é montar negócio, ele está de costas para a matéria e de frente para o aluno. E ele está ali falando, vai, acorda mais cedo, dorme mais tarde, e vai, pula, dessa altura. Ele fica naquela de treinador. Eu não tinha noção disso, achava que era um palpiteiro. Mas não é, é que ele está focado na pessoa e não na matéria que você vai falar. O coach tem essa característica. O mentor, ele é um pouco de cada coisa. Porque ele está focado na matéria, por exemplo, eu sou mentor no desenvolvimento de plataformas digitais. Se você vier para mim e falar assim, Emerson, me ensina a fazer outra coisa, eu falei, não, cara, eu sou apaixonado por esse negócio, mas eu estou de frente para o meu público para poder capacitar e falar, vamos, acorda. Vocês aqui agora, né? Nós estamos passando um tempo junto, eu vim lá de Santos, estou aqui, e vocês também vieram das casas de vocês, estão aqui, e nós temos uma experiência juntos. E eu quero que vocês saiam daqui com uma pulguinha aqui, ó, cara, o que esse menino falou, menino de 50 anos, o que esse cara falou, eu falo menino faz um tempo já, viu? Ficou na minha cabeça, não consigo mais parar de pensar. Aí eu falei, é isso que eu queria que vocês viessem. Então, essa paixão pela vida do outro tem a ver com a mentoria. A mentoria não é só matéria, ela tem a ver com olhar no olho e fazer pelo outro também, tá bom? Bom, obviamente que nós temos aqui o personagem principal, que é o estudante. Foi o que eu perguntei para vocês. Quem aqui é estudante? E agora todo mundo é estudante, tá? E estudante para quê? O que o mentor quer? Qual é o trabalho do Emerson? O Emerson quer transformar estudante em experts. Óbvio que alguns desistem no meio do caminho. Óbvio que alguns não são tão brilhantes, mas o Emerson quer transformar estudantes em experts. Por quê? Ele é bonzinho? Ele gosta disso? Por quê? Não. Porque o Emerson vive nesse processo porque ele atende aos empreendedores. E existe uma batalha enorme no nosso país. Aliás, no mundo, mas no nosso país está muito acentuado isso, que é o desequilíbrio entre esta galera aqui, ó, para se transformar nesses caras aqui, que são os experts, para atender os empreendedores. E esse desequilíbrio fez eu gravar um vídeo onde eu falei que o Brasil vai colapsar na mão de obra do TI. Alguém viu esse vídeo? Deixa eu ver se alguém viu esse vídeo. Você viu esse vídeo? E eu tomei muita pedrada dos estudantes. Se você for olhar lá os comentários, eu sou xingado e todo mundo fala mal e tal. Por quê? Porque o fenômeno é simples. Ó, alguém aqui é desenvolvedor de sistema? Levanta a mão. Boa, farinha do mesmo saco. Olha o que está acontecendo. Se eu estiver falando errado, vocês podem depois comentar lá. Os experts não estão sendo tão valorizados pelas empresas. Os empreendedores não estão valorizando também os serviços dos experts através dessas empresas. Então, está muito difícil para quem é empreendedor manter salário de expert.
Quem aqui é empreendedor sabe do que eu estou falando. A gente tem muita dificuldade e os empreendedores não conseguem manter salário de expert. Por conta disso, os estudantes estão perdendo o interesse em se transformar em expert dessa área. Só que acontece um outro fenômeno. A gente está cada vez mais utilizando tecnologia da informação. A gente cada vez mais depende de tecnologia da informação. E os estudantes estão cada vez menos tendo interesse de estudar esse negócio. O que vai acontecer? Vai acontecer aquilo que eu falei no vídeo. Provavelmente, se nós não fizermos alguma coisa, e nós aqui, ó, nós estamos fazendo, mas nós temos que nos multiplicar. Se nós não fizermos alguma coisa e não criar esse fomento, os professores não mobilizarem essa galera para se transformar em expert, para atender os empreendedores do Brasil, sim, o Brasil vai colapsar na mão de obra do TI. Essa é uma opinião forte e é o alerta que eu estou trazendo para vocês aqui, porque está acontecendo. Bom, esse é o ecossistema que eu vivo, é nisso que eu acredito, tá bom? E aí, no que está baseado essa informação? Quando eu falei isso, muitas pessoas falam, nossa, esses números são da cabeça. Não são, não. Ó, vou falar aqui, ó, a Brascom, essa é uma notícia de 2020, maio. A Brascom diz o seguinte, o Brasil forma 53 mil profissionais na área de tecnologia da informação. Cursos formais ou informais, tá? Porque a gente gosta de aprender sozinho, né? Quem é da área de tecnologia gosta de aprender sozinho, gosta de trabalhar meio como um autodidata. Mas, de qualquer forma, são 53 mil profissionais de curso da área de TI. Mas o nosso mercado precisaria, para funcionar corretamente, de 159 mil pessoas. Não é o Emerson que está falando, tá? Quem está falando isso é a Brascom. Está aqui o link da reportagem, está aqui a fonte. Esse déficit, a conta não fecha. Isso gera um déficit que, ano a ano, vai gerando o que eu estou chamando de colapso do Brasil na mão de obra do TI. E quando acontecer, vocês vão lembrar daquele careca que foi lá na Secops falar sobre isso. Essa conta não fecha. Mais recentemente, agora em maio de 2023, menos de um ano, a Google publicou um estudo dizendo o seguinte, que a previsão, o déficit, é de 530 mil profissionais de TI. Ah, mas eu fiz um curso de TI e não consegui nenhum estágio. Eu estou falando de profissional de TI já com experiência. Ah, mas as empresas não me dão oportunidade. As empresas são os empreendedores. Os empreendedores estão passando o maior sufoco no nosso país para conseguir pegar as pessoas e treinar as pessoas. Então, eu fico trabalhando nesse meio desse furacão entre os estudantes que querem se transformar em experts e os empreendedores que precisam investir nessa área. A gente está sendo engolido por uma onda e aí surge uma grande oportunidade para os dois. Tanto para quem é o estudante que quer se transformar no expert, quanto para o empreendedor. E essa oportunidade é a percepção do que é uma plataforma digital. E vocês vão perceber o quanto isso pode mudar a vida de vocês, porque mudou a minha e mudou a vida de pessoas que vivem ao meu redor. E eu tenho certeza que se você começar a olhar, pensar com atenção, vai mudar a vida de vocês também, tá bom? E eu não vou falar aqui sobre os perigos do uso da mídia social, não é essa influência que eu quero falar. Também não vou falar aqui sobre como dar para ganhar dinheiro fazendo tráfego pago, não é esse o meu assunto, eu sou um cara de TI, não sou um cara do tráfego pago. Também não vou falar aqui que você vai aprender a ser prompt de chat GPT. Não. Não estou falando de moda, estou falando de essência, tá? E eu vou mostrar para vocês como que essas essências da área de tecnologia a gente está perdendo a mão. A gente está perdendo a mão. E quando a gente está falando, quando eu falo que a gente está perdendo a mão, eu falo o seguinte: existe uma oportunidade aí, tem um ponto cego, e quem perceber pode tirar resultado disso. Vamos ver aqui, ó. Olha, eu vou primeiro falar para os estudantes, programadores da área que compreendem esse processo de plataformização da economia. É sobre isso que eu vou falar, tá bom? Quando a gente for explicar. Primeiro vamos ver aqui como funcionaria a vida de um estudante. Esse é o Igor. Eu vou passar a história dele. E ele é uma pessoa que foi estudante, virou expert e olha o resultado na vida dele. Manda bala, Thomas, por favor. Meu nome é Igor, como eu já fui apresentado. Eu tenho 26 anos recém-completos na semana passada. Trabalho envolvido com tecnologia desde os meus 17 anos, mas assim, como desenvolvedor desde os 18 para 19. Comecei aqui no backside.
Hoje eu trabalho nos Estados Unidos, trabalho numa empresa do Vale do Silício, em São Francisco, na Califórnia, já fazem 2 anos. Já trabalhava para outras empresas lá também. Janeiro de 2021, que foi quando eu comecei a trabalhar com a empresa do Vale do Silício. Isso foi a nossa foi o primeiro lugar que eu fui trabalhando como nômade digital. Isso é na Bulgária, chama Sofia ou Sofia, é a capital da Bulgária, e essa é a igreja de Alexander, capela de Alexander, na verdade, que é a única capela que tem o domo dourado. Se você olhar lá em cima e as duas aqui, ela é muito importante para Sofia, para Sofia, no caso, e foi o primeiro lugar que eu fui trabalhando. Então foi o test drive, assim. Eu trabalhei um dia em Atenas, quando acabaram minhas férias da lua de mel, eu trabalhei um dia em Atenas, e aí depois a gente foi para Bulgária, e aí foi quando eu comecei a trabalhar como nômade digital. Então tem uma importância muito grande para mim. Simbólico. Né? Muito simbólico, porque foi quando eu comecei a trabalhar, assim, sabe? As pessoas, tá por onde? Aí eu falei, não voltei, tô na Bulgária. No meu trabalho eu tenho flexibilidade de horário, e eu só tenho que estar presente em uma reunião diária. Alguns dias da semana tem 2 reuniões, mas basicamente eu tenho que estar nessa. E aí esse dia foi legal, eu deixei essa foto porque eu saí daí, foi meio que uma correria nesse dia, e eu entrei na reunião assim. Então, eu entrei com o pessoal na reunião lá, o pessoal da Califórnia falou, acho que tu não era brasileiro, tu naturalizou, alguma coisa assim. Eu falei, não, é que eu tô em Dubai, e aí entrei característica. Essa é a Letícia, a minha esposa. Isso aí foi o Taj Mahal. Eu e a Letícia, a gente tem a meta de conhecer as 7 maravilhas do mundo, já fomos em 4. Esse aí foi as Maldivas, foi no final do ano, foi dia 31 de dezembro. A gente passou 2 dias nas Maldivas. Depois de Dubai, daquela viagem que eu mostrei, a gente fez uma escala na Índia, em Mumbai, e depois foi para as Maldivas. E aí eu estava trabalhando normalmente, diretamente das Maldivas. Esse é o aeroporto de Singapura, é considerado o aeroporto mais bonito do mundo. Isso é na Suíça, já nos Alpes, que a gente foi esquiar também há umas 2 semanas atrás, foi uma experiência bem diferente. Isso já é Paris agora, nessa vez que a gente chegou, depois de fazer esse tour pela Ásia, a gente fez e chegou em Paris. Nossa saída foi direto do Brasil para a Grécia, e a gente fez aquela parte da Europa, te encontrei em Portugal, depois fomos para a Espanha, descemos para a África, Marrocos, Egito, Dubai, e eu e a Letícia, a gente tinha uma coisa que a gente falou, cara, a gente vai até a Índia e depois a gente volta. Porque o fuso horário vai ficar muito complicado para trabalhar, vai ficar muito difícil, e, enfim, a gente vai até a Índia e volta. Quando chegou ali, quando a gente estava programando, a gente falou, bora pra Tailândia? Posso passar 40 dias, vamos passar 40 dias na Tailândia. E aí a gente foi, morou 40 dias na Tailândia, 3 cidades diferentes, depois desceu para Singapura, ali que tá pertinho aqueles 2, que é Singapura e Malásia. A gente foi para Malásia também, passou um dia lá, depois voltou a Singapura. E depois fez essa tacada diretão para França. Quase, se não me engano, deu aproximadamente 16 horas de viagem. Chegou em Paris, aí fez essa viagem que eu falei, do Reino Unido e da Europa. Depois voltou, só que a gente não voltou para o Brasil, a gente foi para Buenos Aires semana passada. Igor, se tivesse que começar de novo, era isso? Sim. Desde o começo? Era isso. Eu teria aprendido, assim, eu sempre fui um cara muito curioso no inglês, mas eu teria focado bastante no inglês, bastante. Mas era isso, não mudaria não. Estudantes, desenvolvedores, quem aqui gostaria de ter essa experiência aqui? Levanta a mão, por favor. Então, olha só, o Igor chegou para trabalhar na minha fábrica de software, ele pediu assim, ó, por favor, deixa eu ficar aí, nem que seja para varrer o chão, ele não sabia nada. Mas ele queria viver esse meio que a gente vive. Isso aqui é uma oportunidade de crescimento profissional que é difícil de competir. Empreendedores, como é que a gente consegue competir com isso? Quem aqui é empreendedor, levanta a mão mais uma vez, só para a gente ver. Como é que a gente consegue competir com isso? Fala para mim, 40 mil reais de salário. Olha, eu não queria entrar na área de segurança da informação porque eu vim aqui para falar sobre transformação. A vida do Igor foi transformada. O sonho dele era conhecer o mundo e ele conheceu através da programação. Hoje ele está montando uma plataforma de viagens. Mas a gente está sendo invadido, no sonho das pessoas.
A gente não está sendo invadido nos dados. Nossas melhores mentes estão indo embora porque a gente não está conseguindo pagar o que esses caras pagam. E o que eles conseguem pagar e a gente não consegue pagar? Porque eles estão bem na frente no mundo das plataformas. E a gente está só assistindo isso. Por isso que eu vim provocar vocês, tá bom? Vim provocar vocês porque, assim, eu amo esse menino. Isso aqui é um podcast meu chamado Papo de Ponta, quem quiser lá ver. Eu tenho várias histórias dessas aqui. Eu não vou brigar contra isso, mas eu vou lutar para que lá no futuro os meus filhos, os meus netos não precisem fazer isso. Possam, de repente, fazer isso aqui dentro do nosso país, tá? Bom, vamos falar um pouco mais. Agora eu vou falar da vida de um empresário, da vida de um empreendedor. Eu era motoboy quando eu comecei, filho de uma família bem humilde, não tinha muitas perspectivas. Quem aqui tem moto? Levanta a mão para eu ter uma noção. É bom andar de moto, não é? No calor, na praia, na minha época não precisava nem usar capacete. Mas no frio, quando essa água entra aqui, ó, entre o capacete e essa roupa, e escorre essa água gelada, quem anda de moto sabe, você coloca 50 sacolas de plástico no seu pé e o teu pé fica molhado. Não tem jeito. Essa é a minha origem. Não tem berço, não tem patrocínio, não tem nada. Tem só uma pessoa começando a vida e sonhando, como vocês também têm o sonho de vocês. A única alegria que eu tinha é que no final de semana eu tocava numa banda de rock e eu não quero ninguém rindo, eu era aquele cabeludo. Eu falei que não era para ninguém rir. E essa era a minha equipe, uma banda. Aliás, quem tem filho que toca tocando numa banda é muito bom, porque a minha primeira empresa foi a banda. É muito bom para quem toca, tá? E eu aprendi computação gráfica e eu fazia as capinhas demo da minha banda. E eu distribuía essas capinhas, a gente marcava lugar para tocar, e a gente tocava, eu organizava os nossos materiais para tocar. Era uma empresa, uma mini empresa, só que não dava dinheiro, era só mesmo hobby. Eu tocava na mesma época que o Sul começou uma banda lá da minha cidade chamada Charlie Brown Jr., vocês devem conhecer. Aliás, faz 2 dias atrás o Chorão, 11 anos da morte dele. Ele falava que o impossível é só questão de opinião, e isso os loucos sabem. E quem é empreendedor aqui sabe que tem um pouco de loucura, né? E é isso que a gente acredita. Bom, eu comecei a ensinar as pessoas a lidar com a computação. Eu falei, cara, eu preciso replicar esse conhecimento, porque como motoboy, eu conhecia muitos empresários. E eu comecei a sonhar em ter o meu próprio negócio. Aí minha mãe liberou um quarto nos fundos da minha casa e eu montei minha escolinha, bem no comecinho ali. Eu achava que estava bem vestido, tá? De pochete, boné virado para trás. Bom, quais eram as minhas expectativas? Como filho de uma família desestruturada, com os pais separados, eu queria ter uma família de volta. Então, eu queria casar, era um sonho que eu tinha, ter a minha família estruturada, mesmo que eu tivesse em um outro papel, não mais de filho. E eu e minha mulher, a gente fez tudo junto. Pintava a parede, montava os escritórios, tudo que tinha que fazer, a gente fazia junto. Inclusive, ela está aqui agora me filmando. E aí, depois ela vai falar para mim a mesma coisa. E aí, essa aqui era a minha equipe. Minha filha, que mora em Portugal, meu filho, que também está ali, na área VIP, ali, também assistindo e fazendo relatório, porque ele cuida da parte de... Ele que lidera a minha equipe de desenvolvimento hoje. Então, esse era o Emerson. Eu acho que vocês devem estar partindo de uma fase muito melhor do que eu parti. Eu conheci a Tecnoponta em 97, era uma escola que eu fiquei apaixonado por esse movimento de aprender a programar, poder criar tecnologia, aquilo para mim era mágico. Você que é programador sabe a experiência de dormir pensando no código, ou de querer saber como é que funciona e querer mostrar para alguém o que fez. Eu sentava no fundão. Lá em São Paulo, a gente tem uma região chamada ZL, né? Então, o que é ZL? Que é uma área, eu não sei aqui qual que seria essa área. Então, eu sentava no fundão, eu ficava olhando e ficava sonhando com aquilo. Eu costumo dizer que eu era aluno do fundador da escola. Eu fui o melhor aluno que essa escola já teve. Logo, ele me chamou para dar aula. A escola teve 90 mil alunos até hoje e eu treinei 3 mil pessoas lá dentro. Só como eu falei no começo dessa palestra, eu falei assim, não é só ser, não é só aprender, você tem que fazer. Se você quiser alguma coisa diferente na sua vida, você tem que fazer alguma coisa diferente. E para fazer alguma coisa diferente, você tem que se transformar numa pessoa diferente. Então, não é só aprender, é aprender e botar a mão na massa, é atitude.
E eu falava, cara, eu aprendi, ensino, aprendo, mas eu preciso fazer também, eu preciso ir para o mercado, eu preciso empreender, eu preciso fazer alguma coisa. Mas eu não sabia o que fazer. E aí eu vou deixar essa história para o Emerson contar. Por favor, Thomas. Eu acho que a conquista ela tem muito a ver com o desafio. E eu me lembro que quando eu estava dando aula na Tecnoponta, ainda com uns 26 anos de idade, estava saindo da escola, indo para casa com a minha esposa, e nós paramos numa casa que vendia pizza para você levar para casa. Não era uma pizzaria, mas você não podia consumir, só delivery. E eu estava lá então, e ficava encostando aqueles motoboys, e eles encostavam ali e eles procuravam na parede, tinha um mapa gigantesco, eles procuravam na parede ou rua, faziam as anotações e iam embora. E eu pensando, eu precisava criar alguma coisa grande, alguma coisa que ajudasse as pessoas, que fosse grande de verdade, não? Alguma coisa bem relevante. E eu era motoboy, mais novo, e eu vendo aqueles caras fazendo aquilo, procurando na rua, indo pra lá, procurando na rua, indo pra lá. Falei, cara, esse processo eu domino. Aí eu virei pra minha esposa e falei pra ela assim, eu vou fazer um site em que as pessoas vão escrever o nome da rua, vai aparecer o mapa. Ela virou pra mim e falou assim, vai sim. Faltou o estímulo. Esse desafio que foi, eu acho que proporcionou eu virar noites e noites e noites, porque eu tinha que fazer aquele negócio para poder mostrar que aquilo era possível. Até me arrepia esse negócio. Eu fiz para poder provar para ela que era possível. Gente, em 1999, um motoboy criou a primeira plataforma de busca de ruas do Brasil. Era possível. Tinha que ter um sonho, um conhecimento e atitude. Bora fazer, virar a noite sem parar. Tem que dar certo, vamos fazer. Essa busca de ruas, quando a gente lançou em 99, ela ficou conhecida. Os jornais todos começaram a falar sobre isso. Eu comecei a aparecer para o mercado, passei a existir para o mercado. Naquela época não tinha internet como ela é hoje, então nas revistas começaram a falar sobre a gente e eu comecei a aparecer para o Brasil inteiro. Comecei a ganhar uma coisa que a gente quer, que é chamar dinheiro. E aí esse negócio me deu meu patrimônio e fez eu conseguir realizar todos os meus sonhos de infância. Tá certo que a minha infância era uma infância humilde, então meus sonhos não eram muito lá aquelas coisas, né? E eu fazia o seguinte, eu tinha o mapa e eu tinha os banners no mapa. E eu visitava os empresários, que eram aqueles que eu conheci quando eu era motoboy, para vender anúncio no mapa. Só que eles não sabiam o que era banner. Eles não sabiam o que era site. E eu tinha dificuldade de explicar que o cara ia procurar uma rua, ia aparecer o banner, ia clicar, ia chegar no site dele, ele ia poder fazer contato. Eu levava impresso, porque não tinha tecnologia naquela época. Todo mundo queria site, porque eu também quero ter meu site, e aí a gente começou a ter problemas, porque a minha equipe, que era para desenvolver o meu projeto, a minha plataforma, começou a ser assediada por plataformas de terceiros. E aí eu automatizei esse processo e criei, em 2002, um tempinho mais para frente, a primeira plataforma de gestão de websites do Brasil também. E essa plataforma, não existia WordPress, não existia nada disso. Joomla, e eu criei por quê? Porque eu tinha muito site para fazer. Hoje, nós já publicamos mais de 1000 sites usando essa plataforma. E essa plataforma foi o que deu para mim tudo que eu tenho. Em 2012, ela foi chamada pelo jornal regional lá, que é a nossa Rede Globo naquela região lá, no jornal. Ela foi chamada do Facebook do mundo corporativo, que já tinha tantos usuários. Hoje, por exemplo, a Câmara Municipal de Santos usa essa plataforma para poder gerir todas as leis da cidade. E a gente tem ali mais 16 milhões de linhas de código. Tá? E é o meu filho que toma conta desse desenvolvimento hoje. E quando chegou no ano de 2020, era para a gente estar aqui com a chamada ali, a grande jogada, mas veio a pandemia. E a pandemia não afetou a minha empresa, porque ela era totalmente digital, mas ela afetou uma empresa que eu amava e que fechou as portas. Só que aí nós fizemos all-in e compramos a Tecnoponta, para poder fazer o quê? Não deixar esse ciclo acabar, de treinar pessoas para poder trabalhar na nossa fábrica e criar conhecimento para treinar pessoas e fazer esse ciclo acabar. A Tecnoponta é a nossa grande aventura hoje. Por quê? Porque a frase que mais fica ecoando na minha cabeça é: quem é o idiota que vai comprar uma escola no meio de uma pandemia?
E esse idiota luta por esse projeto, porque acredita na educação, porque se não for fazendo assim, a gente não vai conseguir virar essa página. Mas aí, a gente está agora fazendo o quê? Transformando a escola no nosso estilo, que é uma grande plataforma de ensino à distância, para que tudo fique no formato da gente, no formato backsiteano de fazer negócio. Mas aí, o que é plataforma? Os nossos negócios no Brasil, no formato tradicional, é assim, eu quero montar um restaurante. O meu propósito é ter um restaurante, eu amo ter um restaurante, então eu vou montar um restaurante. Então eu contrato as pessoas, compro o material, o meu cliente paga para mim, eu pago o meu fornecedor e depois pago o posto, e depois pago o funcionário, depois pago o material e aí eu vou seguir minha vida. É uma sequência onde eu compro, vendo, recebo, pago. Você está no meio do processo. A plataforma ela é diferente. A plataforma ela cria esse link. Você tem o seu propósito aqui, que é chamado de elemento de troca, mas você cria um link onde o cliente faz negócio com o fornecedor sozinho. E você não precisa se mover, você só vai lá e tira uma parte ou cobra uma taxa. E as pessoas no planeta estão enriquecendo no nível muito grande quando elas constroem esse link. Vocês vão identificar, quer ver? Olha aqui, por exemplo. Quem conhece essa plataforma aqui? Maior plataforma de conteúdo do planeta. Não escreve uma linha. Quem escreve sou eu e você lê. Eles criaram um link entre a gente e monetizam isso. Twitter, agora Thread, né? Mesma coisa, maior plataforma de microblog do planeta, não escreve uma linha. Eu escrevo, você lê, e eles monetizam em cima disso. Antigamente a UOL tinha que escrever para você ler e vender. Agora não, eu escrevo, você lê e eles monetizam. Instagram, maior plataforma de fotos do planeta e vídeos também. Se alguém já viu uma foto do Instagram? Ou dos funcionários? Alguém segue alguém do Instagram? Não. Você segue a mim. Ou eu sigo você. E eles monetizam em cima disso. Telegram, mesma coisa. Vamos pegar aqui TikTok para poder correr, porque eu já tomei uma bronquinha que vocês já perceberam no tempo. TikTok, é o mesmo procedimento. YouTube, maior plataforma de vídeos do planeta. Os vídeos eu posto, você assiste e eles monetizam em cima disso. LinkedIn, maior plataforma de currículo. Se você quiser trabalhar no LinkedIn, vai ser por indicação. Eles talvez não coloquem lá a vaga deles, mas eles monetizam em cima disso também. Uber, maior plataforma de transporte urbano do planeta, não tem um veículo. Tinder, essa eu não conheço muito bem, porque eu casei com 22 anos de idade, então eu só ouço falar. Mas vocês, de repente, sabem do que eu estou falando. E o iFood, maior plataforma de alimentação do planeta, não tem um garfo, uma panela do iFood. Eles estão lá fazendo o quê? Intermediando. O iFood tem o meu respeito. Muito tem o meu respeito. Sabe por quê? A gente vai entender daqui a pouquinho. Isso não tem nada de errado, isso é um jeito novo de fazer negócio, são negócios disruptivos, é assim que se faz. O problema é esse aqui, Tá tudo numa caixinha, num lugar só. Foi para lá que eu perdi o Igor. E é para lá que vocês vão perder os seus melhores profissionais também. Alguns países já começaram a fazer alguma coisa para melhorar isso. E no Brasil a gente está tímido ainda, mas já tem ali, por exemplo, o iFood é nosso. Por isso que eu tenho o meu respeito, Fabrício, nesse processo aqui. Existem outros também no Nubank, existem outros que também estão no Brasil, mas eu quero que vocês comecem a pensar assim, cara, quantas plataformas vocês vão fazer no Brasil? As nossas plataformas. Você está falando para a gente criar um Facebook? Sim, eu estou falando para a gente criar um Facebook. Emerson, mas o Facebook já existe. Escutei isso do ministro uma vez. Falei, mas também, os grandes líderes também já existem. A grande jogada é o seguinte, você não precisa ser o Facebook, mas tem que aprender, modelar esse negócio. O Neymar, o Messi e o Ronaldo, sei lá, esses caras, os Cristiano Ronaldo, eles são os melhores do mundo, mas quantos milhares de jogadores de futebol existem sustentando suas famílias com futebol? Vocês não precisam ser o YouTube, o Facebook, o Yahoo, não é essa a ideia. É aprender o modo de fazer o negócio e fazer, de repente, para fazer um Tinder de pet, para fazer um iFood de doces diet. Sei lá, nicha o negócio, escolhe o que você quer fazer, mas faz. Porque a gente só vai virar esse jogo quando a gente aprender esse novo jeito de fazer, que são as plataformas. Vocês entenderam isso? É sério, não é por mim, não é por vocês, é pelos seus filhos e pelos seus netos. Tá bom? E é mais bronca. Vamos lá. Nós estamos seguindo aqui já para o final. Então,
Só que assim, quando a gente fala de plataforma, o cliente e o fornecedor ficou claro. Mas o que é o propósito? O que é o seu propósito? É a última palavra que falta eu explicar. Propósito é o seguinte: procura aquilo que você ama, que você trabalharia de graça, porque não vai ser fácil. Quem é empreendedor sabe o que eu estou falando. Vocês são escravos no Egito e querem estar na terra prometida. Vai passar pelo deserto. Então tem que amar fazer, tem que poder trabalhar de graça se for necessário, porque é assim que é empreender nesse país. Procura aquilo que você ama. Faz uma lista, 10 coisas que eu trabalharia de graça. Depois faz uma outra lista, aquilo que você é bom. Não adianta também gostar e não saber fazer. Eu gosto de jogar futebol, mas eu sou perna de pau. Não adianta, não vai servir para mim. Está disposto a estudar todos os dias isso? Está disposto a ficar bom nisso se você não for bom? Se você ama e é bom, já ganhou 50% aqui do teu propósito. Depois você vai verificar o seguinte: tem mercado para isso? As pessoas poderiam pagar por isso? Ah, se você ama esse negócio, se você é bom e tem mercado para isso, posso te garantir, você está a 75% de encontrar o seu propósito. Só falta um, que era aquele que eu falei lá no vídeo. As pessoas precisam disso de verdade? Ou seja, você vai estar ajudando as pessoas com esse trabalho? Se sim, se você ama fazer isso, se você é bom nisso, se o mercado pode te pagar e isso ajuda as pessoas, você encontrou o que os japoneses chamam de Ikigai. Esse é o termo que vocês vão anotar para pesquisar, chama Ikigai. O alemão Nietzsche fala o seguinte: demore o tempo que for para encontrar o Ikigai. Ele chama de outra coisa, mas é isso. Mas na hora que você encontrar, não recue, porque o mundo vai tentar te dissuadir para você não fazer aquilo. Então é uma guerra. Se você encontrar o seu Ikigai, comece a pensar em montar a sua própria plataforma, tá bom? Naquela hora, mas é o trabalho depois do trabalho. É a hora de estudar sobre isso. Reaja, Batman. A gente tem que fazer isso. Se daqui eu tiver 3 pessoas querendo reagir, eu vim de São Paulo até aqui para fazer o meu trabalho, e é esse aqui. Mobilizar e evangelizar as plataformas, tá? É hora de vocês decidirem se vocês querem ou não entrar nesse negócio, porque a briga está sendo brigada desse jeito. Como expert para criar as plataformas, vocês são o poder desse negócio. Trabalhem para quem tiver que trabalhar, mas criem uma plataforma por amor, por alguma coisa que você gosta de fazer. E se você for empreender, apoie esse programador, porque ele precisa de dinheiro para fazer isso funcionar, tá bom? Bom, eu vou fazer uma coisa aqui para vocês. Lembra que eu falei do meu Instagram no começo? É o seguinte: eu não tenho condição de conversar com todos vocês o tempo todo, mas eu vou separar 3 mentorias, ou seja, eu, Emerson, vou fazer uma sessão individual com 3 programadores, ou 3 experts, 3 pessoas que querem trabalhar com isso. É entrar no Zoom e ficar comigo durante 2 horas conversando para orientar o caminho que o Igor seguiu, como é que esse negócio funciona, tá? Se você quiser fazer isso, eu vou mostrar como você vai conseguir fazer isso. Só 3, eu vou conseguir fazer 3. Ah, mas é sorteio? Não, não vai ser sorteio. Eu vou ler todas as histórias de vocês e vou escolher 3 para poder ajudar a também virar como eu fiz com o Igor. Também vou escolher 3 empreendedores que queiram saber como é que monta uma plataforma do começo até o final. Vou fazer também essa mentoria. É ali, ó, eu e você no Zoom, durante 2 horas conversando. Não vale chorar, vai ter que enfrentar, mas vai ser desse jeito aqui, tá? Vou mexer na ferida, vou pegar no pé, porque, como eu falei para vocês, eu sou mentor desse negócio aqui. Seja se você vai optar por ser um expert, seja se você quer empreender nesse negócio. 3 histórias eu quero pegar para contar depois. Lá no futuro eu vou contar a história de vocês. Quero 3 profissionais da área de desenvolvimento e 3 empreendedores que queiram entrar nesse negócio, tá bom? Como é que você vai fazer para poder fazer isso? Olha lá, vou tomar mais uma bronca. Está acabando. Vocês vão entrar no meu Instagram, que é o Emerson Vilaronga. Vão curtir, vão compartilhar aquelas coisas para ajudar a gente a crescer mais ainda. Dentro do meu Instagram, vocês vão clicar nesse linkzinho aqui, ó, que é o meu link da bio. Quando você clicar nesse link da bio, vai aparecer uma seleção de links. Um embaixo aqui é para entrar na minha comunidade, se quiser fazer parte da minha comunidade, tá? E aquele ali, ó, mentoria individual Secops, eu criei especificamente para esse evento aqui. Em que momento que eu vou tirar esse negócio do ar? No final do evento.
Então, quando eu chegar agora, amanhã às 20 horas, né, que acabou o evento, esse link some e a oportunidade acabou. Tá? Eu vou ler todos, não é sorteio. Quem eu escolher vai saber que eu vou fazer essa mentoria, para que é uma mentoria de 2 horas, para poder deixar claro qual é o caminho que você tem que seguir. E quem eu não escolher, eu vou responder. Olha, eu não escolhi você, mas eu vou te dar alguns caminhos que não sejam através da mentoria. Até porque, imagina, eu não conseguiria atender todos vocês. Tá bom? Então, é só clicar aqui, entrar no meu Instagram, Linktree, que vai entrar ali no Emerson Rios, vai cair aqui e vai clicar nesse cara aqui, tá bom? Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu espero que eu tenha vindo até aqui para ter aceso uma lâmpadazinha, acendido ali uma lâmpadazinha na cabeça de 2, 3 que vai reagir. A gente não precisa de muito. A gente precisa de gente que sonha igual a mim e de transformar o Brasil também num lugar onde a gente possa empreender e manter os nossos melhores profissionais aqui dentro, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.